pedir a Deus, nosso Pai, que nós tenhamos uma boa reunião, onde nós possamos colaborar com os bons espíritos, porque eles, além de boa vontade, eles têm a hora marcada, e a hora já está na hora. Então, nós pedimos que nossa reunião possa ser bem assistida pelos bons espíritos e também bem aproveitosa para aqueles irmãos que desencarnados, que possa receber uma bênção, um tipo de melhoria, porque nós sabemos que todos merecem uma melhora espiritual, principalmente os que têm mais boa vontade. Então, todos nós devemos nos esforçar para ter boa vontade para com Deus, para com nós, e bom sentimento. Todos nós temos bons sentimentos, com certeza nós vamos melhorar. Nós vamos ter, dentro do bom sentimento, nós vamos também ter muita fé. Fé, acreditar. Acreditar que as coisas vão dar tudo certo. Quem estiver querendo receber uma melhora tem que acreditar. Tem que ter fé, porque aí fica mais fácil para os bons espíritos atuar, ter mais o trabalho mais completo. Então, da agora em diante, um irmão vai ler o Evangelho ou um outro livro referente e nós vamos comentar. Que a paz de Deus seja com todos e assim seja. Sim seja. Então vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí no item 3, Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Lembrando que esse texto é um texto de explicação do Kardec. Então, são palavras do Allan Kardec. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compreender-se, compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la,
lhes revela completamente a iludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, justiça das aflições. Então, Deus é justo, né? E Ele não permite nada que fuja da justiça dele. Então, tudo que acontece com a gente tem que pensar que há uma causa, né? Aí diz os próprios Espíritos que há uma causa. E essa causa deve ser justa porque Deus é justo. Se fosse uma causa injusta, Deus determina as coisas. Aí a causa é injusta, então Deus é injusto. Aí, aqui o que fala aqui, que se Deus não tivesse todo o poder, toda a bondade, toda a justiça, toda a sabedoria, Ele não seria Deus. Onde estaria Deus? Porque para ser Deus, Ele tem que ser o máximo em tudo, né? Tudo que se pensa em capacidade de Deus, nós entendemos que Deus é o máximo disso aí. Inteligência. Então, a inteligência de Deus é a máxima, é toda a inteligência suprema. Então, Ele é supremo em tudo, em todas as condições, Deus é supremo. E aqui ele fala uma coisa interessante, que hoje, né, então, nós somos seres, estamos caminhando, estamos evoluindo ao longo do tempo. E fala que hoje, julgando nós, né, julgando-nos suficientemente maduros para compreender as leis de Deus, aí ele revela revela completamente a lei da causa e efeito por meio do Espiritismo, ou seja, por meio das palavras do Espírito, ele mandou, né, nos revelou agora para nós entendermos mais com relação a isso, causa e efeito. Toda causa deve ser justa, porque Deus é justo, né? Tudo que acontece, se há um acidente, por exemplo, um acidente, um avião caiu, 200 pessoas morreram, foi justo ou foi injusto? Com certeza foi justo, né? Porque se não houvesse razão para aquilo ali, Deus não haveria permitido. Se Ele permitiu, porque há uma justiça naquilo lá. Se há um terremoto, como houve o da Venezuela agora, em Caracas, e na região ali de Caracas, foi justo? Foi. Porque senão não teria essa permissão para acontecer aquilo lá. Então, se aconteceu, que há uma justiça. Então, a gente tem que entender tudo na lei de Deus, a justiça. Porque Deus, aí você fala, justiça das aflições. Todas as aflições, mesmo aquelas aflições causadas pelos homens, também há uma necessidade daquilo. Por exemplo, as pessoas sofrem a guerra. A guerra foi fomentada pelo Trump, pelo Netanyahu, Putin, etc, etc. Esse povo. Eles arquitetaram a guerra. Mas, quando acontece alguma coisa ali, houve necessidade também. Então, ali apenas eles estão sendo instrumentos, né? Porque lá quando fala o próprio Evangelho fala que é necessário, o próprio Cristo fala que é necessário que haja o escândalo, mas ai daqueles que praticam, né? Ou seja, as pessoas estavam ali, precisavam passar pela catástrofe. Mas precisava de eles praticar aquilo? Não, tinha outros, se eles não praticassem aquela guerra, teria outros meios, né, daquelas pessoas sofrerem aquelas consequências, né, de acontecer aquilo lá. Mas eles quiseram, então, ai deles, né, que praticaram o escândalo. Então, a justiça das aflições é isso. Tudo é justo porque Deus é justo.
É, acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar, não. Realmente a gente vê os acontecimentos. Kardec faz um questionamento assim bem pontual, né? Bem coerente. Como é que a gente pode entender que uma pessoa boa tem o mesmo mérito que a outra, então a pessoa boa recebe bem menos que a que é má? Como é que pode Deus dar para aquele que vai fazer o mal condições melhores do que o que está lá bem intencionado fazendo bem? Então é muito complicado a gente aceitar isso, né, como justiça, porque a nossa visão de justiça é aquela que a gente convive aqui no dia a dia na Terra, e é muito pobre realmente, porque aqui na Terra não tem justiça, aqui tem conveniências muitas vezes, é como nós lemos lá até na segunda-feira, né? Aquelas penas de morte lá, coisa estranha e horrível, né? Cada cultura, cada país faz as suas próprias leis e diz que é justiça, né? Pune, tortura, mata, faz e acontece em nome da justiça. Então a gente é levado a crer, né, nos atributos de Deus, que um deles é a justiça, soberana justiça, infinita justiça, seja lá, né, justiça no seu verdadeiro teor mesmo. E aí a gente entende que o que acontece tem a ver com a justiça. Corroborando com isso, o conhecimento que a doutrina espírita traz sobre a reencarnação, sobre as consequências dos nossos atos e tudo mais. E ainda assim, assim a gente pode, de repente, aceitar um pouco mais, né, essa justiça oculta que a gente não entende muito bem como é que funciona. Mas confiamos em Deus. Confiamos em Deus. Barçanufo, Opa, foi não. Estamos aqui. vai comentar sobre a justiça de Deus? Não precisa não, pode deixar. Ok, então vamos encaminhar para a próxima, né, seu